Nesta outra parte aqui, é uma parte bonita, assim, um pouco drástica. O Bertrand de Vergely ele vai falar dos limites da reciclagem. É uma parte assim, que eu peço atenção a vocês, porque ele vai assim tocar nos pontos-chave da questão da barbárie mesmo. Né? Então ele diz o seguinte: antes de Auschwitz e do Gulag, era possível crer na utilidade do sofrimento em prol de um futuro melhor. Repito, antes de Auschwitz, Auschwitz é aquele, como todos conhecem, é aquele campo de concentração nazista lá na Polônia, e do Gulag. O Gulag eram assim, acampamentos de trabalhos forçados na Sibéria, né, praticados pela Rússia comunista. Ou seja, então de um lado e de outro a gente vai ter essa situação. Né? Então, antes de Auschwitz e do Gulag, era possível crer na utilidade do sofrimento em prol de um futuro melhor. As barbáries do século XX vão mostrar que não é. Né? E que nem tudo se recicla. Né? Existe sofrimento que abate, extermina, e não há recuperação para eles. Né? Por exemplo, a tortura, né? Níveis de tortura não são irrecuperáveis. Né? Pessoas assim submetidas assim a processos assim ininterruptos de sofrimento, elas são marcadas pelo resto da vida com isso. Dificilmente elas vão se recuperar. Né? Então ele diz assim: eu preciso ter uma clareza. Né? Glorificar o sofrimento não remete à linguagem da virtude, mas à da violência. Isso é muito importante que a gente leia isso aqui. Né? A luta pela vida é uma coisa boa, né? Mas não corramos o risco de achar que o sofrimento ele é a formação da virtude em nós. Né? O sofrimento é uma violência, vai levar a gente à violência. Então a gente corre o risco de elogiar a violência, né, de fazer apologia à violência, pensando que a gente está tornando as pessoas mais fortes, mais virtuosas, mais preparadas para a vida. Né? O nazismo fazia isso. Né? Ele diz aqui: a fábula sanguinária da exterminação purificadora. O nazismo foi isso. Né? O nazismo ele adota o fascismo, né, e acrescenta sobre o fascismo a questão, né, do racismo, né, e do extermínio assim, maciço de pessoas. Né. Diz ele: raramente se pergunta às vítimas o que elas pensam dos sofrimentos que lhes são infligidos. Então, quando a gente racionaliza o sofrimento a partir desse pressuposto de que elas vão melhorar, é um sinal de progresso, sofrimento, a gente não está perguntando para o ser que sofre, né? O que eles pensam a respeito? Né? Então, ele diz assim: ó, o único discurso digno quanto ao sofrimento dos homens reside na denúncia e não na racionalização. Olha que maravilha isso, né? Que importante isso. Né? As estruturas sociais que causam sofrimento, a única coisa que serve, no caso de um intelectual, é a denúncia. É aqui que o intelectual tem que sair do seu gabinete, né? Ir para a rua, né? Ir para onde ele for e fazer a denúncia. Né? Não se recusar a isso. E aqui não é nenhuma ideologia. Né? Não é você, né, se escudar por trás de que não pode fazer, né, assim, um aparelhamento ideológico, etc., para falar contra isso. Por exemplo, a questão da tortura. A tortura é execrável. Né? Quem defende a tortura é um ser humano assim, execrável, inóspito. Né? Não é, na verdade, um ser humano. E o filósofo não pode compactuar com isso. Né? Diante de um papo que elogia a tortura, o filósofo tem que externar a sua indignação. Né? O intelectual tem que externar a sua indignação. Então, repito, né, o único discurso digno, né, quanto ao sofrimento dos homens reside na denúncia e não na racionalização. Né? Eu vejo muito isso hoje nas redes sociais. As pessoas tentando
justificar certas atitudes violentas, de parte a parte. Né? Violência não se justifica, a violência deve ser contida. Né? Seja de quem for. Né? Seja de quem for. Então, nesse sentido aqui, fica essa dica do Bertrand Vergely. Né? Por exemplo, as crianças massacradas numa guerra, né? Como é o caso agora da Síria. Né? Olha o que Vergely escreve. Nada pode jamais justificar que se mate uma criança. Né? Isso é triste. Né? Não há como você aceitar que uma criança seja morta ou que, assim, sistematicamente, povos inteiros, né, e crianças no meio desses povos, né, sejam vítimas, né, de insanidades de governos, insanidades políticas. O que cabe a um intelectual nesse momento? A denúncia, a raiva, a ira santa, né, que, como diz uma canção do Milton Nascimento, essa ira santa que a gente precisa ter. Né? E isso é sair da passividade, é sair do nosso conforto de escritório, né? De gabinete, enfim. Então é o seguinte, o sofrimento, a relação do sofrimento com o progresso, né? Ele vai dizer que essa aqui é a lógica do omelete, que eu falei agora há pouco. Né? Essa história de que é preciso quebrar os ovos para se ter um omelete é uma farsa. É óbvio que na prática, né, não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos. Só que tomar essa metáfora, né, e relacioná-la aos homens, né, é uma justificativa de sofrimento, né, banal, assim, né, barata. Né, o Vergely vai dizer, não é isso. Né? Ele vai dizer, o testemunho da história é a violência para acabar com a barbárie, termina em nova barbárie. Veja um exemplo, né, de que os alunos de direita sempre gostam de ouvir. Né? Eu nunca fui censurado por falar isso em uma sala de aula. Já fui censurado por falar de socialismo, de comunismo, de partilha de bens. Mas eu nunca sou censurado quando eu chego numa sala de aula e digo assim, olha, a Rússia comunista torturou pessoas. Ela mandou milhares de pessoas, né, matou milhões de pessoas, milhares, né? Assim, foi para programas de extermínio nos pogroms, na Sibéria. Né? Ela perseguiu, né? O regime cubano, né, também prendeu pessoas, perseguiu pessoas, né? Perseguiu homossexuais. Então, eu nunca sou censurado ao reconhecer isso, apesar de ser de esquerda. Né? Então, a gente tem um exemplo nisso aqui. Né? O que era, por exemplo, a pregação, né, a prédica comunista do Marx? Era você, assim, transformar a barbárie de um capitalismo, enfim, num horizonte de paz conquistado pelo proletariado. Ocorreu isso? Não. Nós tivemos revoluções na China, na Iugoslávia, tivemos na Rússia, né, em Cuba, e depois também na África, né, nos anos 70, na descolonização. E esse processo foi sempre um processo violento, né, que até hoje alguns países ainda estão se recuperando, sobretudo os africanos e os sul-americanos, né, estão se recuperando disso. Então, uma barbárie contra outra barbárie só é mais barbárie, nada mais do que isso. Né, uma coisa que o Michel Foucault reconhece mais tarde, passando até a ser maldito, né, para uma ala esquerda, né, alguns marxistas, seus amigos. Aí, certo? Então ele escreve assim, ó, não se avança na humanidade andando para trás por intermédio de meios desumanos. E um dia será preciso chamar a si a ideia segundo a qual, quando se respeitam demais os homens, isso não funciona. Sabe-se que há vitórias que são obtidas à custa de tantos sacrifícios que, quando estas acontecem, é tarde demais. O peso dos sofrimentos foi tal que se esgotou os recursos da vida para saborear a vitória, donde o fracasso desta. Ou seja, né, de barbárie em barbárie, né, de barbárie para resolver uma barbárie, né, ou nós vamos ter aqui, né, não há né, uma celebração de uma vitória feliz, né, neste sentido. Né. E o Bertrand Vergely diz o seguinte, nem toda dor se recicla. Né. Nem toda dor se recicla.
há dores que são tão pungentes, né, tão cruéis, que a pessoa não sobrevive a ela. Né? É preciso ter a força de ser feliz e, para isso, ter força. Isso aqui é vida. Né? A pessoa que sofre, né, ela tem condição de resistir, né, de vida, de ter vida, né, mas há sofrimento que não se recicla. Né? E ele diz assim, nem todo sofrimento se recupera e nem toda dor se recicla. Isso é muito importante que a gente olhe. Há o irrecuperável e o não reciclável. Né? Uma mãe que perdeu o filho, um homem que perdeu o amor de sua vida, um inocente massacrado, não trazem a glória da vida, mas a sua vergonha e infelicidade irredutível. Isso é assim, uma frase linda que ele coloca para a gente perceber. Então, nem todo sofrimento é recuperável. Né? Existe uma possibilidade de reconciliação, né? O sabor da morte e o ódio contra a vida, né? Resignação a tudo. Né? E ele coloca assim, há certa verdade em certas lágrimas, né? A verdade de certas lágrimas. Ele escreve, pois não é preciso ter muito amor pela vida para chorar o que a mortifica. E é muito pouco amor, na verdade, para consolar-se de tudo. Então, aceitar todo e qualquer sofrimento, achando que isso é um progresso, é ódio à vida. Né? Não é vida. Né? Na verdade, não é participação da vida. Né? E ele vai chamar isso de um paradoxo, um supremo paradoxo. Diz assim, quando aqueles que se consolam de tudo chegam a fazer-nos medo por sua facilidade de poderem consolar-se de tudo, a consolação como a esperança não vem dos inconsoláveis? Pergunta que ele faz. Né? Quando aqueles que se consolam de tudo chegam a fazer-nos medo por sua facilidade de poderem se consolar de tudo, a consolação como esperança não vem dos inconsoláveis? Ou seja, aquelas pessoas que têm o papo de que você pode se consolar de tudo, né? Na verdade é uma insensibilidade diante do sofrimento dos outros. Né? E ele diz o seguinte, há um apetite contemporâneo da felicidade. Né? Um apetite, né, sobre a felicidade. Se é importante e se é mesmo um dever ser feliz, não se pode ser feliz a qualquer preço, salvo correndo o risco de cair numa felicidade congelada. Também é outro lado da história. Né? O Zygmunt Bauman, né, ele tem um livro onde ele fala sobre a felicidade. Ele diz assim, o que há de errado com a felicidade? Né? Por que a gente fala tanto de felicidade hoje e a história revela que somos muito pouco felizes? Né? Existe assim, uma paranoia em torno da felicidade, né? Como um dever de que a gente seja feliz o tempo todo. Esse é o risco, né? Que se corre também ao lado de quem quer polarizar também, colocar todo o sofrimento. Né? Você corre o risco também de colocar também toda a questão na felicidade. Até mais um pouquinho.